Nós vamos, nesse momento, abrir nossas Bíblias. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 8 ao 13. Semana passada, na terça-feira, nós começamos a falar sobre um tema que hoje nós terminaremos. Na verdade, é uma exposição aqui da oração, chamada oração modelo, oração dominical e, popularmente, oração do Pai Nosso. Então, eu queria pegar agora os três últimos pedidos dessa oração, e nós vamos ouvir a voz de Deus, o que é que Deus nos ensina aqui nessa passagem. Abra a sua Bíblia e abra também o seu coração, porque Deus, Ele está falando, Deus está trazendo direção. Já entregamos a Ele as nossas petições, a nossa vontade, né, porque nós oramos nos submetendo à vontade dEle, né, e agora vamos ouvir a voz dEle na palavra. Diz assim o texto sagrado, Mateus capítulo 6, do versículo 8 ao 13. Não sejam, portanto, como eles, os gentios, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nessa noite nos ajude a compreender a sua santa palavra. O tema da nossa mensagem nessa noite é como se faz ou como fazer uma oração cristã. Existem orações que são feitas, dirigidas a Deus, mas que não são orações cristãs, porque não se enquadram com aquilo que Jesus nos ensina aqui. Se a gente realmente quer fazer uma oração conforme Jesus ensina, a gente precisa buscar um ensinamento em Cristo Jesus. Quando nós oramos, irmãos, nós nos colocamos sob o reino de Deus. A Bíblia fala em inúmeras passagens sobre um reino, onde existe um rei e existem os súditos, os servos. Esses servos somos nós. E o rei é o nosso Senhor. Todas as vezes que oramos a Ele, como fizemos aqui nessa noite, nós nos submetemos à vontade desse rei. Nos colocamos debaixo da vontade dele. E aí no reino de Deus é a vontade do rei que prevalece. É muito estranho porque algumas pessoas, muitas vezes quando se dirigem a Deus, parecem que notam Deus como uma marionete que eles controlam, que eles fazem, que eles dizem como é que Deus deve agir. Mas Jesus não nos ensina a orar dessa forma. Nós somos dependentes da vontade de Deus. E dependentes da vontade de Deus, nós nos tornamos como uma criança, né? Uma criança que olha para Deus, uma criança que olha para o seu pai e vê em seu pai ali todo o poder, ver o seu pai como alguém superior e que pode lhe ajudar nos momentos de aflição, que também recebe toda a gratidão porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e para ele. Irmão, Jesus ensinou os seus discípulos dizendo o seguinte: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. Se tornar como criança. E uma dos atributos, das características de uma criança é essa dependência, a dependência do seu pai, a dependência daquele que é superior. Em oração, nós também nos tornamos servos dependentes da vontade de Deus, porque entramos no reino de Deus, participamos do reino de Deus. Como dizemos semana passada, nós precisamos saber fazer orações. Nós precisamos saber orar como Jesus nos ensina. E a oração, ela deve expressar a nossa completa dependência do nosso Deus, do nosso Senhor, daquele que sustenta todas as coisas. Para fazer orações cristãs, nós precisamos adotar algumas atitudes que Jesus aqui ensina. Ensinou primeiramente aos seus discípulos ali no Sermão do Monte e ensina a mim e a você a como devemos orar. E eu queria que você atentasse para essas atitudes nessa noite, né? Observasse direitinho se essas atitudes estão nas suas orações, estão naquilo que você tem pedido a Deus, naquilo que você tem clamado ao Senhor. E aí nós já vimos as três primeiras, né? A santidade de Deus invocada, o temor, a confiança na providência de Deus, né? A vontade dele sendo a nossa prioridade. E aí nós vamos ver hoje, em primeiro lugar, que uma oração cristã, ela precisa apresentar-se a Deus confiante na
providência de Deus. Ou seja, o nosso Deus é o Deus provedor. É o Deus que sabe de todas as nossas necessidades, das necessidades mais básicas, elementares e mais importantes da nossa vida, e Ele supre as nossas necessidades. Jesus, orando, ensinando os seus discípulos a orar, Ele diz assim no versículo 11. Observe aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Jesus se volta para os seus discípulos e diz a eles: vocês precisam orar pedindo a Deus pelo alimento diário de vocês, pelo alimento sobre a mesa de vocês. De Deus vem o alimento que nós precisamos. Aquele alimento que você comeu, ou talvez esteja aí até comendo nesse instante, é um alimento que Deus deu, vem do Senhor. É Deus quem faz crescer o trigo lá no campo, para que esse trigo seja ali colhido e ele possa chegar até a sua mesa através do pão, ou quem sabe até da pizza, né? Ele possa chegar aí à sua mesa. Se Deus não fizesse crescer assim o trigo do campo, né, como teríamos o pão hoje sobre a mesa? É nesse sentido que nós reconhecemos que o nosso Deus é o Deus provedor, é Ele, tudo vem dEle, tudo emana dEle para nós. Por sua providência também Ele faz cair a chuva sobre a horta, para que ali aquele alface, aquele coentro, ele possa crescer e você possa saboreá-lo na sua mesa. Irmãos, Deus é a causa primeira de todo o nosso sustento. Você poderia dizer, ou alguém poderia dizer até de forma incrédula, que Deus na verdade não provê nada, porque tudo que Ele tem vem da força dEle. Mas quem é que dá força ao homem? Quem é que dá saúde a nós para que nós venhamos então trabalhar para termos o sustento? Vem de Deus, porque Deus é a causa primeira do nosso sustento. Irmãos, era assim que o salmista via e é assim que os servos de Deus devem ver. Veja o que o salmista diz no Salmo 104, versículo 14. Ele diz assim: fazes, Deus, né? Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. Olhe que visão especial, que visão linda. Uma visão de que tudo o que está acontecendo, aquilo que está brotando da terra, só brota porque Deus faz crescer. É uma visão de Deus, não de um Deus restrito num lugar, mas um Deus que está agindo sobre a criação, fazendo com que as coisas aconteçam. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem servimos e a quem adoramos. Pela misericórdia dEle, Ele nos dá o alimento que nós precisamos, né? Às vezes a gente está lá se queixando, né? Senhor, eu queria tanto tal alimento e Deus está nos dando, né, irmãos? Deus, Ele nos dá o alimento, por isso que não devemos murmurar. Às vezes não nos dá os nossos caprichos, né? Porque às vezes a gente só quer daquela comida, daquela marca, daquele lugar, mas Deus nos dá o necessário para o nosso sustento. A oração que Cristo nos ensina a fazer requer que apresentemos a Ele como nosso sustentador. É por isso que Jesus diz, né? Ore ao Pai e diga: Pai nosso que estás nos céus, né? Ao pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. As orações cristãs, elas reconhecem o agir de Deus até no pão que está sobre a mesa. É por isso que a gente não come de forma tão apressada, porque nós sabemos que aquele pão, que aquele cuscuz só está ali em cima da mesa, porque Deus proveu e Ele precisa ser adorado. E Ele é reconhecido por nós e nós então adoramos a Ele. Meu irmão, minha irmã, nós devemos apresentar a Deus as nossas necessidades básicas. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei se você está passando por algum aperto, alguma escassez nesse momento, mas eu quero lhe dizer, não deixe de colocar em suas orações as suas necessidades básicas. Irmãos, peça a Deus o feijão e o arroz. Peça a Deus aquilo que talvez você nem se lembre que só está lá porque Deus colocou, mas peça a Ele, porque Deus Ele se agrada quando nós reconhecemos a nossa dependência, dizendo a Ele: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Certamente Ele não deixará faltar sobre a sua vida o alimento para a sua sobrevivência. Mais à frente, ainda no Sermão do Monte, e no capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim aos seus discípulos, né? E todas estas coisas, comida, bebida e vestes, lhes serão acrescentadas. Jesus diz aos seus discípulos que eles não são como os gentios que priorizam aquilo que é básico.
Porque os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, eles reconhecem que Deus é o sustentador da sua vida. E dele vem então o que eles precisam para sobreviver. Outra forma de pedir a Deus é que Ele use os meios para nos sustentar. Deus não vai fazer cair maná do céu, se bem que Ele pode fazer isso, se Ele quiser, Ele é soberano para tal. Mas nos planos eternos dele, Deus escolheu meios ordinários para nos dar o sustento. E às vezes Deus só quer que nós oremos a Ele e peçamos que Ele possa usar meios para o nosso sustento. Às vezes Deus atende às nossas necessidades levantando corvos, como foi com Elias, né? Vocês devem lembrar a história de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 17, quando Deus então ali avisa que virá um grande tempo de seca, mas aí diz ao profeta que ele levantaria corvos, né? Pássaros para sustentar a vida dele. Quem são os pássaros dos nossos dias, irmãos? São pessoas que Deus levanta. Talvez na sua vida você não esteja percebendo, mas Deus está movendo corvos em sua direção. Pessoas que têm sustentado você. Na minha experiência ministerial, irmãos, eu vivi muito isso. Eu lembro-me ainda das vezes, irmãos, de perceber no fim do mês aquela escassez, quando a feira já estava acabando e nós não tínhamos como comprar uma nova feira, e Deus fazia o quê? Deus simplesmente nos chamava, nos convocava para levar a palavra no meio dos banquetes. Lembro-me no fim do ano, muitas vezes, quando já estava no finalzinho do mês, aquela dificuldade, na época era só eu, minha esposa e o Caleb, recebia convites, inclusive de irmãos aqui da nossa igreja, em que nós íamos para lá, irmãos, e Deus nos preparava, Deus nos abençoava com um grande banquete. O que é isso? Corvos, é Deus levantando pessoas para nos sustentar. Então Deus, Ele pode, irmãos, fazer até mesmo cair maná do céu. Mas o meio ordinário de Deus nos abençoar, de Deus prover o nosso sustento, é levantando a igreja, é levantando nossos irmãos, é nos dando força para trabalhar, é dando a chuva que cai sobre a terra e que faz crescer o trigo para que o trigo possa produzir assim o pão. É a esse Deus que nós precisamos nos dirigir em nossas orações. Orar a Ele e pedir a Ele, Senhor, dar-nos o pão de cada dia, dar-nos o feijão, o arroz, o cuscuz, os ovos. Me dá, Senhor, aquilo que eu preciso para sobreviver. Aquilo que você tem comido, inclusive você comeu há pouco tempo atrás, lembre de agradecer a Deus. Agradeça porque veio dele para a sua vida, foi o que Deus proveu para a sua vida. Irmãos, nossas orações elas precisam ser feitas confiantes na provisão de Deus. É isso que Jesus ensina aqui nessa primeira atitude, que precisa estar em nossas orações. É de Deus que vem o nosso pão diário. É Ele quem provê isso. É Ele quem nos dá força para a gente ir na padaria e comprar lá o pão, ou comprar a pizza, irmãos. Em segundo lugar, Jesus ainda nos ensina outra atitude que deve estar nas nossas orações para que, de fato, as nossas orações sejam orações cristãs. Não seja uma oração qualquer, não sejam palavras ditas ao vento, né, mas sejam orações de fato cristãs. A segunda atitude é que nós precisamos pedir a Deus pelo seu perdão em nossas orações. Então, observe que nessa série de pedidos existenciais aqui, para a nossa existência aqui, Jesus agora vai ensinar a pedir pelo perdão divino. Veja o versículo 12 aí na sua Bíblia, ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, ele se dirigindo a Deus, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Aos nossos devedores. Quem faz uma oração cristã deve reconhecer as faltas que comete. Irmãos, e não são poucas as faltas que nós cometemos, não são poucos os erros e pecados que nós cometemos. Ao se dirigir a Deus, nós precisamos lembrar da nossa condição de pecado, como somos pecadores, irmãos, como muitas vezes estamos aquém, distantes da vontade de Deus. Irmãos, a fé cristã ela é exercida com humildade, porque a fé cristã é uma fé que nos mostra como quem realmente somos, seres falhos e pecadores, e a grandeza do Deus a quem servimos. Todo homem tem uma dívida diante da vontade de Deus. Paulo, ele nos ensina lá em Romanos capítulo 3, 23, dizendo o seguinte, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Paulo aqui foi bem genérico. Ele ensina aqui aos romanos que todos pecaram porque quando Adão pecou, toda a humanidade pecou junto com Adão.
como representante da raça humana, como cabeça da raça humana, o pecado de Adão também foi o meu e o seu pecado. Irmãos, o pecado ele nos faz devedores diante da vontade de Deus. Porque o que é pecar? Pecar é sair da vontade de Deus. Pecar é escolher um caminho paralelo que julgamos ser até melhor do que a vontade de Deus. E todas as vezes que nós fazemos isso, seguimos essa vontade do nosso coração, nós estamos pecando. Não somos obedientes como Deus quer que sejamos. João da Bíblia aqui, né, exorta os orgulhosos e prepotentes dizendo o seguinte: se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Ou seja, quem diz que não tem pecado, eu oro a Deus porque Deus vê a minha santidade, né, essa pessoa está se iludindo. Essa pessoa está vivendo uma mentira, uma falsidade. A oração que Deus quer que façamos é uma oração que Jesus nos ensina a fazer, é uma oração onde nós reconhecemos que somos pecadores. É uma oração onde nós nos dirigimos ao Deus Santo e que desejamos, assim como o pão sobre a mesa, desejamos também dele o perdão sobre a nossa vida. A oração cristã, portanto, é feita por pecadores que sabem que precisam do perdão divino. E é interessante notar aqui que na continuação ainda desse versículo 12, Jesus vai nos ensinar que o conhecimento do perdão divino se expressa na maneira como nós perdoamos os nossos devedores, né? Então, se de fato você reconhece a sua pecaminosidade e o perdão que você recebe de Deus nas suas orações, isso vai ser conhecido pela maneira como você perdoa aquele que tem ferido você. Trazendo para as nossas vidas de forma mais pessoal. Quando muitas vezes uma pessoa com quem convivemos no nosso lar, na igreja, no nosso trabalho, pisa no nosso calo. A maneira como perdoamos a eles mostra a consciência que nós temos do perdão que recebemos de Deus. Quem sabe o quanto foi perdoado deve perdoar da mesma forma os seus devedores. É assim que diz o versículo 12, olha, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus chama aqui ao entendimento do perdão que recebemos de Deus. Para você ter uma ideia disso, irmãos, o perdão de Deus é um perdão infinito, né? Por quê? Porque o pecado é um pecado contra um Deus infinito. E um pecado contra um Deus infinito requer um castigo infinito. Então, o perdão que Deus dá, quando Ele não nos castiga, castiga Jesus, é um castigo infinito, que você não pode medir, que eu não posso mensurar. A parábola do servo que não queria perdoar, como vocês já conhecem muito bem, né? Jesus, certa vez, falava de um servo que tinha uma dívida imensa diante de um rei, e o rei chama esse servo e começa a pedir conta e percebe que o servo não tem como pagar. É um equivalente a 10 mil talentos, seria uma conta impagável, seria o trabalho de mais e mais vidas que aquele servo teria, mas ele não tinha condições de pagar. E aí o que é que o rei faz? O rei simplesmente perdoa, na parábola que Jesus conta. Mas aí o que é que acontece? Esse servo sai contente e vai até os seus conservos, aqueles que trabalhavam com ele ali, e começa então a cobrar uma dívida desses conservos, e que era uma dívida bem menor, né? Diz o texto sagrado lá de Mateus 18, versículo 23 a 35, que era equivalente a 100 denários, era equivalente a um dia de trabalho. Aquele servo chega e começa a cobrar. Ou seja, Jesus nos ensina com isso que esse não é o caminho correto. Porque aquele que recebe um perdão que não pode pagar, por uma dívida que não pode pagar, deve perdoar as dívidas daqueles que pecam contra ele e que fazem bem menos. Irmãos, Jesus nos ensina a reconhecer em nossas orações o perdão que recebemos. Você tem consciência do perdão que Deus derramou sobre a sua vida, que Deus concedeu à sua vida? Irmão, foi um perdão que você não tem como medir, que é um perdão imensurável, né? Vai além do que você pode imaginar, porque são os seus pecados, desde a sua existência. É a sua natureza corrompida que Deus perdoou na cruz do Calvário. O reconhecimento desse perdão nos leva a perdoar os nossos devedores, nos leva a olhar para aqueles que disseram coisas que nos machucaram e liberar perdão sobre eles, porque aprendemos com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Em suas orações, reconheça a grandeza do perdão de Deus sobre a sua vida. Não deixe de reconhecer isso. Agradeça a Deus
Reflita um pouco mais, hoje mesmo, quantas coisas erradas você falou, você fez, você pensou e Deus perdoou tudo isso. Um pecado contra Deus é um pecado infinito, é um pecado contra o Deus infinito. E a pena que Deus levou sobre si é uma pena infinita por amor a você, por amor à sua vida. Deus perdoou todos os nossos pecados, lembre-se disso e peça a Deus que te dê um coração sensível ao perdão. Um coração que possa olhar para aquele que fez bem menos contra você e você poder perdoar como Jesus nos ensina a perdoar. Não seja como aquele servo que não perdoou a dívida menor do seu devedor. Não seja como ele, porque, como diz o texto sagrado, esse servo foi lançado num lugar de choro, de angústia, de ranger de dentes, né, por tal ação que ele fez. Irmãos, por fim, Jesus ainda nos ensina que para fazer orações é preciso pedir forças contra as tentações do mal. É preciso pedir força contra as tentações do mal. Aí no versículo 13, observe na sua Bíblia, diz assim: e não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, então, termina aqui nos ensinando que é preciso pedir forças a Deus, pedir pelo pão, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdoar aqueles que nos ferem, aqueles que nos machucam e também pedir a Deus forças para lutar contra o mal que existe dentro do nosso coração. A vontade inclinada ao mal, aquilo que desagrada a Deus. A vontade do pecado está sempre operando em nossos corações para não fazermos a vontade de Deus, não é mesmo? Não é assim que nós sentimos que o pecado habita em nós? A gente luta, a gente sabe do que devemos fazer, como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que está em mim, esse sempre faço. É essa inclinação do nosso coração, é esse pecado que precisamos lutar contra ele. É preciso pedir socorro a Deus para que possamos vencer essa luta. Às vezes o pecado ele nos acerta, ele nos deixa tontos diante dos seus golpes, mas nós temos o Deus poderoso conosco. Nós temos o Deus que nos ajuda, o Deus que nos dá força para vencermos assim o pecado. Irmãos, é preciso pedir socorro a Deus para que a vontade pecaminosa não vença e nos arraste para longe do nosso Senhor. Paulo viu que em seu interior havia uma guerra de vontades. Lá escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Jesus sabia muito bem disso, é por isso que ele está aqui ensinando aqui no Sermão do Monte aos seus discípulos a pedirem o socorro de Deus. Porque uma vez que você se torna um cristão, uma vez que Deus lhe converte para ele, no seu interior passa a habitar uma guerra de vontades. Uma guerra onde a sua vontade, você sabe a vontade que Deus quer para você, mas a sua vontade natural te inclina para distante de Deus. É como Paulo diz, né? É uma guerra, a carne e o espírito militando dentro de nós, irmãos. Agostinho, chamado também de Santo Agostinho, quando escreveu o livro Confissões, ele reconheceu que dentro de si existe uma só alma, e ele fala disso contra os maniqueístas, que eram uma seita daquela época, que acreditava que essa questão de o bem e o mal dentro de si eram como se fossem duas almas num só corpo. E Agostinho vai ensinar então dizendo que é uma alma, agora com duas vontades. E essas vontades elas são opostas entre si. Elas guerreiam dentro de nós. É assim que o cristão experimenta todos os dias a sua guerra contra o pecado. É aquilo que você tem experimentado na sua vida, meu irmão. Quando a vontade de Deus se revela diante de nós, irmãos, reconhecemos o quão difícil é permanecer nela. É por isso que precisamos colocar em nossas orações: Senhor, me ajuda a vencer o mal. Livra-me das tentações do mal. Irmãos, o Espírito Santo em nós, ele nos ajuda nessa santificação e Deus não nos deixou só. Deus não deixou que eu e você estivéssemos sozinhos nessa guerra. Deus nos deu a força, nos deu o seu poder através do Espírito Santo para que nós pudéssemos, de fato, vencer assim as inclinações pecaminosas do nosso coração.
Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Todas as vezes que nós estamos em guerra contra o pecado, aqui nessa existência, a gente precisa ter a consciência também que não eliminaremos o pecado da nossa vida. Nós apenas faremos ele adormecer, ele perder força dentro de nós, mortificar o pecado dentro de nós. Então, nós precisamos mortificar o pecado como? Fazendo com que a vontade de Deus prevaleça. Não alimentando as inclinações pecaminosas do nosso coração, nos deixando ser guiados pela vontade do Espírito Santo dentro do nosso coração. Portanto, irmãos, peçamos a Deus ajuda diante das tentações que sempre estão a rondar os nossos corações e talvez nesse momento você esteja aí sentindo a tentação rodeando o seu coração fortemente. Peça ajuda para não olhar por uma segunda vez aquilo que tenta o seu coração, né? Porque olhar uma segunda vez é o olhar da queda. Olhar uma segunda vez é o olhar que aprisiona, que amarra. Tome cuidado. Talvez você já viu a primeira vez. Não caia na sedução de olhar a segunda vez. Peça a Deus que controle seus pensamentos, que Ele esteja à frente a controlar seus pensamentos e livre você dos gatilhos que despertam o pecado dentro do seu coração. E não são poucos, né? Às vezes, uma coisa aqui, o que vemos ali na internet, uma mensagem no celular, uma imagem acolá, e tudo isso são gatilhos, irmãos, que despertam pecados dentro de nós. E nós precisamos colocar em nossas orações, Senhor, livra-nos do mal, não nos deixa cair. Orações cristãs clamam pelo socorro divino diante do pecado. E eu confesso a vocês que às vezes eu não vejo esse clamor todo, eu não escuto esse clamor todo, se bem que tem muita gente que não precisa, né, e não ora na minha frente por essas coisas, mas eu sei que precisamos pedir ao Senhor, Senhor, livra-nos do mal, não nos deixa cair no pecado, porque o coração é pecaminoso. Portanto, meus irmãos, reavaliemos aquilo que temos pedido em nossas orações. Essas duas exposições é Deus falando ao nosso coração que nós precisamos reavaliar o que temos pedido a Ele em nossas orações. Se você ainda não ouviu a primeira parte, eu convido você a olhar lá no canal da nossa igreja, né, a mensagem que nós ministramos na terça-feira passada. E aí essa aqui é um complemento da de lá, tá bom? Na oração que Cristo nos ensina a fazer, não pode faltar, né, a confiança que temos na provisão dele, né? Pão nosso de cada dia dar-nos hoje. É a Ele que pedimos, porque Ele é o sustentador da nossa vida. O perdão e o livramento do pecado devem ser suplicados com todas as nossas forças, como quem de fato deseja, quer, Senhor, me perdoa, Senhor, me cerca, me livra, Senhor, dos males que estão à minha volta. Me livra de olhar para aquilo que eu não deveria olhar e cair de novo na tentação e me sentir aí afastado do Senhor, não fazendo a tua vontade. A oração ensinada por Cristo, irmãos, nos coloca diante de Deus, dependente de Deus como criança. Eu tenho filhos e eu sei muito bem o que significa isso. Hoje à tarde estava ali brincando com o Bernardo, sentado no chão, e eu botava ele entre as minhas pernas e ele agora está querendo andar sem nem engatinhar. Né? Então ele fica em pé e vai para um lado, vai para o outro, aquela coisa. Mas a gente percebe, irmãos, uma confiança de estar ali nos braços do Pai, percebe que ele se lança, se joga, e a gente com aquele cuidado paternal, irmãos, sobre ele, é uma maravilha, irmãos. Em Deus nós vemos a superioridade de um Pai cuidador, que nos tem em seus braços, que muitas vezes quando nós nos lançamos por fé naquilo que Ele diz, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, sob o cuidado desse Deus, desse nosso Senhor, nós não temos o que temer. Nele está o poder, a provisão e a proteção que nós precisamos. Que a Deus seja entregue as nossas orações, conforme Cristo nos ensina. Que essa palavra encontre lugar no seu coração e que você possa, todos os dias, aprender com o que Jesus ensina aqui, a orar, fazer orações que glorificam a Deus, através daquilo que você pede, através daquilo que você diz. Então vamos orar mais uma vez, vamos aproveitar esse momento e fazer uma oração ao Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua santa presença, e o que nós queremos te pedir é que o Senhor não deixe que essa palavra, que esse ensinamento aqui nessa noite fique distante dos nossos corações.
Pelo contrário, Senhor, que nós possamos de fato experimentar, viver, querer sentir, Deus, a presença do Senhor nas nossas orações, clamando a Ti, rogando a Ti como o Senhor nos ensina. Pai, eu te peço, Deus, afasta o mal do nosso coração, afasta a mente, Senhor, indolente, a negligência, Pai, pecaminosa dos nossos corações, que haja de fato um desejo sincero, Deus, de viver a Tua palavra, de estar obediente àquilo que a Tua palavra nos ensina. Pai, nos torna confiantes, Senhor, em Ti, porque Tu és o Deus da nossa provisão, Senhor. É o Senhor quem sustenta a nossa vida, o nosso comer, o nosso beber, o nosso vestir vem do Senhor. E nessa noite nós pedimos que o Senhor esteja a fazer provisão sobre a vida daqueles que têm sentido nesses últimos dias dificuldades, daqueles que veem, Senhor, chegar o fim do mês sem ter a feira, sem ter o sustento, que o Senhor possa usar a Tua igreja, que o Teu povo possa ser canal de bênção na vida deles. Recebe a nossa gratidão, pois Tu és o nosso sustentador, é o Senhor quem está conosco todos os momentos, e a Ti, Senhor, pertence o reino a quem servimos. Nós te pedimos assim desde já e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.